Oh, ahoy, marinheiros! Vocês estão ouvindo o Terra Vista, um podcast sobre world building. Ah, mas que papagaiada é essa? Vou explicar. Aqui falamos sobre como são construídas as terras fantásticas da cultura nerd e popular. Sejam elas terras completamente novas, ou versões modificadas da nossa própria realidade. A nossa tripulação aborda a cultura, a história, a geografia dessas terras, entre outras curiosidades e, claro, muito da nossa própria opinião. Para você que quer uma imersão maior nestes mundos, ou só lembrar o contexto da sua franquia favorita, então entra no barco com a gente, porque temos Terra Vista! E a gente tem vinheta? Eu posso começar com uma vinheta, se você quiser. Pronto. Olá, tripulantes, aqui é o Gabriel Lobo e eu estou pronto para passar meus conhecimentos não tão úteis, mas certamente interessantes para vocês. Olá pessoal, eu sou o Victor e eu vim trazer para vocês as curiosidades e detalhes mais obscuros dos mundos que visitaremos. Hello! Sou o Eberon Krause e, diferente deles, eu só tenho minha opinião, piadas infames, curiosidades e um pouco de conhecimento. Este episódio contém spoilers de Game of Thrones, de nada. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui sobre o mundo de Gelo e Fogo do George R.R. Martin. Nós estamos no dia de estreia da segunda temporada de House of the Dragon, né? A série que sucedeu aí Game of Thrones, apesar de se passar antes. Era pra ser outra, né? Mas aí... Pois é, mas vocês já superaram o trauma que Game of Thrones causou nas pessoas? Como vocês estão se sentindo sobre isso? Eu já superei porque é como se Game of Thrones fosse uma ex que foi muito boa pra gente, né? E aí depois veio House of Dragon, fez a gente esquecer aquela lá. Então House of Dragon arrasou. Assim, pra ser sincero, eu nunca fiquei muito traumatizado com Game of Thrones, com a série, porque eu já tinha parado de acompanhar ela, acho que depois da terceira temporada eu decidi que ia ficar só nos livros mesmo, porque realmente a série, assim, apesar de ser boa pela maior parte, eu notei que ela tava desviando muito, tava cortando arcos, e pra mim, como eu sempre gosto dos personagens menores, das paradas mais secundárias, assim, eu fiquei, eu queria ter visto mais do Victarion Greyjoy. Mas foi uma faca de dois gumes a tua decisão, né? Porque você resolveu não acompanhar a série, então você evitou essa frustração, só que os livros, Cadê? Pois é. Mas a gente vai falar de House of Dragon. Exatamente. Então só vamos nessa. Então... House of the Dragon. Então, vamos lá. O mundo de Gelo e Fogo. A gente sabe que a gente tá nesse cenário que agora já é conhecido do público, mas tem muita história por trás. O George R.R. Martin, ele é um cara conhecido por fazer uma construção de mundo imensa, né? E eu acho que nem sempre o pessoal tem essa noção de o que aconteceu antes dos eventos que ele retrata nas séries dele, né? E eu acho que era interessante a gente falar dos Targaryen, né? Porque, afinal de contas, eu acho que nesse momento tá claro para todo mundo que os Targaryen são a casa preferida do George Martin, né? O George Martin, então, ele cria essa família que tem nada mais, nada menos que dragões ao seu dispor. E é isso que faz com que eles sejam especiais dentro de um enorme reino. Vamos colocar que a gente tá falando, né, dessa galera Targaryen. É legal falar quando se passa, né? Já que o foco aqui é falar sobre como o mundo foi construído. Mas Os Targaryen formam o alicerce do mundo do George Martin, né? Sim. O mundo, não literalmente o mundo geográfico que ele criou, mas é mais do mundo político e social que é o foco de todo o Game of Thrones, né? E os Targaryen que formam, eles que chegam na Terra e falam, não, bora unificar isso aqui, bora fazer um reino. Isso. E o interessante dos Targaryen é que eles também representam o ápice daquele aspecto de fantasia, a fantasia mais fantasiosa, mais viajada, que fica mais no passado quando a gente chega no Game of Thrones, né? Na era do Game of Thrones, a magia já é algo raro demais, mas os Targaryen são a personificação. Isso tem muito a ver com a própria House of the Dragon, né? Exatamente. É por isso que eu tô gostando bastante do que eu tô vendo. Vamos falar sobre a casa Targaryen.
eles são originados lá da antiga Valíria, né? E falam isso bastante nas duas séries, mas o que é, afinal de contas, a antiga Valíria? A antiga Valíria, pessoal, era um império que está lá em Essos. Essos é aquele continente que fica do lado de Westeros e que tem o que eles chamam de cidades livres, né? Enquanto vocês assistiam as séries ali, vocês devem ter visto várias vezes aparecer um ou outro desses nomes. Bravos, Pentos, Tyrosh, Mir, Lys, né? Então são todas cidadezinhas, né, que em certo momento estavam sob o domínio do Império Valiriano. E os valirianos, né, que eram um povo muito nobre, me lembra um pouco assim a ideia do que nós teríamos com os romanos na história real. Eles tinham entre si alguns senhores de dragão, né? Aí a gente se pergunta como aconteceu que esses caras que comandavam dragões, de repente, se resumiram aos Targaryen, basicamente, né? O que acontece é que rolou um episódio chamado Perdição, a Perdição de Valíria. E aí, esse império que ele ficava na base de 14 montanhas vulcões, simplesmente foi, como é que eu posso dizer? Foi de arrasta, galera, acabou. Foi a Pompeia do mundo da George Martin. Exatamente, os vulcões entraram em erupção, pelo menos essa é a tese mais aceita ali pelos historiadores fictícios do George Martin, e tiveram uma erupção simultânea que acabou com os valerianos. Aí fica a pergunta, como os Targaryen sobreviveram? É que o patriarca da família Targaryen, na época da perdição, que era o Aenar Targaryen, ele tinha uma filha. E vocês podem ter reparado já em alguns momentos que existem esses Targaryens que têm o dom da premonição, da profecia, né? O Viserys ali na série do House of the Dragon tem um pouco disso. As visões de Viserys. E essa filha, Daenerys, a sonhadora, ela sonhou com um evento cataclísmico que ia afetar a Valíria inteira. E aí o Aenar Targaryen foi lá e avisou pra galera, pessoal, vai todo mundo morrer? Não, claro que não. Ele queria ser a pessoa que ia ter dragões na parada. Então ele foi lá e comprou uma ilhazinha no Mar Estreito, pobre, e pediu ajuda pros seus camaradas Velaryon levarem a sua casa, os seus construtores, servos, os exércitos, até esse lugar que é chamado Pedra do Dragão. Olha só, acho que a gente conhece isso aí de algum lugar, hein? De algum lugar. Pois é, um local relativamente famoso. Então, a família Targaryen se refugiou em Pedra do Dragão. Eles saíram desse cenário político ali da Valíria, mas eles garantiram a sua própria sobrevivência, né? E eles passaram um bom tempo, né? Depois da perdição, eles não ficaram lá, tá? Isolados, sem contato com Essos, né? Mas com o passar do tempo, o foco deles passou a mudar e eles olharam para outro continente. Um continente com o qual eles agora tinham mais proximidade, que é Westeros. Exatamente, e é por esse motivo que os Targaryens são conhecidos pelos seus cabelos brancos e olhos violetas. É uma coisa que não se vê muito em Westeros, porque, na verdade, isso é uma característica valeriana. Quais eram os povos que já viviam no continente de Westeros naquela época? A gente conhece os primeiros homens, que são os antepassados do que vieram depois se tornar as Casas do Norte, né? Os Stark. Mas também tinha outros povos mais para o sul e para o centro, né? Que têm a sua própria cultura. Um deles que é os caras que são os mais conhecidos por estarem relacionados com a fé dos 7 deuses, né? Sim. Seriam quem? Seriam os Ândalos. Os Ândalos e os primeiros homens foram duas dessas raças que já estavam lá antes dos Targaryen. O que acontece? Quando você pega e você lê o livro que foi autorizado pelo George Martin, apesar de não ser da autoria dele, né? O Mundo de Gelo e Fogo,
você descobre que o Westeros, no início, tinha só os Filhos da Floresta lá e talvez alguns outros povos místicos. Mas depois chegaram esses que eram chamados de Primeiros Homens, atravessando o estreito que conectava a pontinha de Dorne lá embaixo no mapa com o continente de Essos. As lendas dizem que eles foram até lá andando. Eles atravessaram o estreito e foram de um continente até o outro. E eles rumaram até o topo lá no norte e acabaram se fixando mais por lá do que em qualquer outro lugar. Os Ândalos já têm uma história diferente. Eles fugiram do Império Valeriano. O Império Valeriano perseguia os Ândalos por causa da sua fé, que era incompatível com a fé valeriana, que glorificava vários deuses obscuros. Então eles chegavam pregando sobre esse único Deus que tem 7 aspectos. Isso. E os valerianos não gostavam disso. Eles acabaram perseguindo os Ândalos. Vai ter sempre essa dualidade, essa briga religiosa, seja o ano que for, né? Tem várias fés, né, no mundo do George Martin, como você estava falando. A gente tem a fé dos 7, e a gente tem o que conhecemos, né, o Ruler, o Senhor da Escuridão. Não sei nem se pronuncia assim, porque, sinceramente, como que fala aquele apóstrofo lá? Deve ser Overlord. Ruler, é tipo um Cthulhu, né? Impronunciável. Essas são as 2 religiões mais detalhadas na obra de George Martin, né? Porque são as que mais estão envolvidas diretamente, assim, nos eventos principais. Mas nós ainda temos também o Deus Afogado das Ilhas de Ferro, que é um deus obscuro e original, mas que os piratas de lá seguem firmemente, né? Eu sempre me interessei mais por esses cantinhos do mundo do George, porque eu sou uma pessoa que gosta do mágico, do fantástico, e eu gosto muito... O mágico do fantástico é o Mr. M, você sabe. E é antigo. Olha a velocidade desse sendo revelado. Do mundo que o George criou. E eu entendo que o George ele tem esse papel muito importante em trazer uma perspectiva mais realista e histórica da fantasia, né? Que ele se inspira muito na história do nosso mundo real. Mas, ao mesmo tempo, justamente por isso, porque a magia é tão rara e porque as coisas são tão obscuras, essa parte fantástica do mundo é tão obscuro que só atiça ainda mais minha curiosidade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o George sempre coloca um fundo de verdade por trás dela. E já que estamos falando bastante de George, é importante lembrar, e também falando de Casa do Dragão, que George, na verdade, Martin não dirigiu nenhum episódio. Mas ele estava presente em todos os episódios, ele estava sempre... Não presente Produtor executivo e roteirista, né? Exato, ele estava presente lá, mas ele se fez presente para responder qualquer dúvida dos diretores e tudo mais, mas ele não dirigiu nenhum episódio. O George, ele fez esse mundo que não tá encerrado, né? A gente tem esses 3 continentes que a gente conhece, que é Westeros, Essos e Sotoros, apesar de que esse é um pouco menos utilizado, né, nas obras. Mas o George ele deixa muito claro que tem espaço para crescer, tem lugares em que ele pode desenvolver mais histórias, mais culturas, mais religiões, povos diferentes. E se você for ler, né, a obra que é a inspiração base para Casa do Dragão, que é Sangue e Fogo, né, escrito pelo George, né, nesse caso, você já percebe que ele não encerra a narrativa. Ele cria uma narrativa de história fictícia, que você vai ter boatos, que você vai ter fofocas, né? E ele não vai te dizer exatamente como aconteceu. Eu tenho a impressão de que isso é intencional para que você tenha espaço para produção audiovisual. Eu acho que ele quer justamente que as obras dele sejam adaptadas, que elas tenham roteiros, né? Até para não cair na situação que a gente teve com Game of Thrones, né? Que era um roteiro mais amarrado, porque a gente já tinha livros muito bons sobre aquela história. Mesmo em Casa do Dragão isso aconteceu, né? Tem várias adaptações que foram feitas para séries ali que no livro era totalmente diferente e totalmente extrapolava muito o orçamento deles, né? Então... hoje a gente tem essa sanha de Hollywood com os universos cinemáticos, né? Toda franquia tem que ser um universo cinemático. Só que, ao meu ver, pelo menos, as franquias que melhor funcionam com isso aí são as franquias de fantasia, porque
as franquias de fantasia trazem mundos inteiros, desde universos inteiros. Então, assim, ela já tem, ainda mais quando o autor é bem detalhista, ela já tem uma base muito sólida para você construir algo em cima. Aí cai mesmo na competência de quem está diretamente envolvido, né, na série, né? Porque a gente já falou aqui do trauma que o pessoal sofreu com as últimas temporadas de Game of Thrones, mas assim, me parece que a Casa do Dragão é um retorno à forma, o pessoal tá gostando bastante, eu só ouvi falarem bem. Então, assim, parece que a HBO fez uma limpa lá na casa deles, botaram as coisas em ordem, e estão voltando em força agora com essa série. 45 indicações, 8 vitórias e o Globo de Ouro é deles, né? Pois é. Coisa que Game of Thrones não ganhou nenhum. Não, e a gente tem que falar que as produções da HBO são espetaculares, né? Eles têm um cuidado especial com a produção artística e com a escolha de elenco, né, de atores e atrizes, que é sensacional. E a gente tá falando da série com maior estreia da HBO, que é a Casa do Dragão. Inclusive, o último episódio só não ganha do último episódio de Game of Thrones. Mas... Mas aí ganha umas, perde outras, né? Então, pessoal, só para não perder o embalo aqui, a gente estava falando dos povos que estavam lá em Westeros antes dos Targaryen chegarem, e o último que faltou falar são os Rhoynares. Os Rhoynares eram o pessoal que ficava perto de um rio lá em Essos, o Rhoyne, e eles acabaram sendo afugentados também pelo Império Valeriano. Só que eles tinham uma rainha lendária, né, a princesa Niméria, e ela juntou o seu povo em navios e zarpou para Dorne, né? Até por isso que a gente vê uma cultura claramente diferente entre os dorneses, né, onde as mulheres têm uma participação política e social muito mais relevante do que no resto dos 7 reinos. E esse é um tema super importante pra gente que tá falando aqui de Casa do Dragão. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar aqui dos 7 reinos propriamente e em seguida nós vamos falar sobre a conquista de Aegon, Vamos o nessa. primeiro rei Targaryen. Tá, a gente fala muito sobre os 7 reinos de Westeros quando a gente tá assistindo essa série, todo mundo, Westeros, 7 reinos, mas quais são os 7 reinos? E as séries realmente não detalham quais são os 7 reinos, mas o pessoal vai conhecer o norte, que é onde ficam os Stark, que é onde fica a muralha, né? O pessoal vai conhecer Dorne, que é lá o Sim. Martel. Destaca pela oposição, né? Você começa falando de geleira, daí você vai lá pra deserto, então deve ser, né? E realmente são os dois que mais se destacam, eu acho, né? Pelas características físicas que são mais fáceis de você assimilar. Mas então, a gente tem esse continente, que é um continente comprido, né? Ele se estica muito mais, assim, na vertical do que no horizontal, por assim dizer. E nós temos lá no norte o reino que é originalmente dos Stark. E com falta de criatividade ali do escritor, talvez, que é uma coisa que ele não possui, porque é o cara mais criativo que existe, pode-se dizer, mas o nome do reino é o Reino do Norte. Não tem o nome... Pois é. Mas o nome é tão bom, né? Pra que trocar, né? Para que trocar Norte, Sim. né? Norte. E- Nome forte. Não precisa criar nomes do tipo Nortúmbria ou esse tipo de coisa, né? Mas falando então desses reinos, porque na verdade em algum momento em Westeros tiveram vários e vários reinos, né? Todo mundo que tinha um castelinho lá se declarava rei, até que de repente o feudalismo se consolidou ali, né? Em volta de alguns senhores maiores, né? E os Stark do norte eram um deles. Aí descendo do norte até o sul, nós chegamos ali no Gargalo, né, o local onde começam as terras fluviais, né? E daí nós temos então o reino das terras fluviais, que incluía as Ilhas de Ferro, quando a gente começa a história de Aegon. Porque o rei... Os Greyjoys, correto? Isso, exatamente, as Ilhas de Ferro e dos Greyjoy. Mas não, O gargalo não é um reino. Veja, o gargalo é um pescoço de garrafa ali que faz o continente, né? Onde se apesta. mas é exatamente isso. E antes de descer, é interessante falar que o Norte, ele é o maior dentre todos esses aí. E a capital dele é Winterfell. Então, Mas é uma- claro, os nomes que o pessoal conhece, talvez esses nomes, né, mais comuns. Então, a capital ali de
do norte seria Winterfell. Exatamente. É a série da Casa Stark, é o ponto principal ali. Descendo então, tudo cortado, manda ver. Então, passando o gargalo, nós chegamos nas terras fluviais, onde, na época da conquista, nós temos ali a região dominada pelo rei Harrenhal, o Negro. Ele era um senhor das Ilhas de Ferro, e ele se estabeleceu num local que é relativamente famoso nas duas obras, né? Tanto Game of Thrones quanto House of the Dragon, que é Harrenhal, né? Boa. Vocês podem perceber que é o Hall de Harren, né? É o meio descritivo. O maior castelo dos Sete Reinos, a maior fortaleza, não é? Sim, é a maior fortaleza dos Sete Reinos. Então, para falar sobre o que são as terras fluviais. A gente vem ali do norte, né? Passando pelo Gargalo, que é essa região onde o continente afunila. E ali a gente tem uma passagem estreita que é ocupada por um rio. Esse rio vindo lá do norte é guardado por duas torres, as gêmeas da família Frey, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês têm um trauma audiovisual com os salões da Casa Frey. Mas não vamos falar disso agora, pelo menos não nesse momento. Você vem ali nas terras fluviais seguindo esse rio, que é conhecido em Westeros como o Tridente, né? E o Tridente ele tem esse nome porque ele vira 3 ramos que se estabelecem ali na região. E é uma região abundante, né? Justamente porque a irrigação é importante para que se estabeleça a agricultura. E é uma região também com muitas matas, né? O território segue ali até onde tem uma lagoa chamada o Olho de Deus. E é justamente lá que fica Harrenhal, né? Que era, e ainda é, apesar de estar em ruínas, o maior castelo do rei. Agora, a importância da região, ela se dá principalmente, não apenas pela agricultura, né, que é propícia ali, mas também pela quantidade de pessoas que moram nas terras fluviais. As casas das terras fluviais conseguem juntar um grande contingente de soldados. Então, dominar as terras fluviais é muito importante para qualquer conquistador e qualquer pessoa que vai guerrear em Westeros. Além disso, né, você tem poderes que se equiparam muito mais. Então, para um senhor manter o controle sobre as terras, não é fácil. Os Tully ganharam, né, essa suzerania ali a partir do conquistador, mas eles fazerem exercer a sua vontade sobre todas as casas que estariam subordinadas é muito difícil. Então aí a gente vai ali para o lado do leste, onde nós temos ali do lado das terras fluviais o Vale de Arryn, né? E o Vale de Arryn, como vocês podem ver pelo nome, é dominado pela Casa Arryn. Exatamente, que é aquele onde fica o ninho da águia. Exatamente, é um castelo capital, né? sensacional, né? É muito bacana, né? O desenho daquele castelo que fica no topo de uma montanha. E que eles falam que é praticamente inexpugnável, né? Esse adjetivo rebuscado. Chegar nesse castelo já é um sacrifício, né? Porque os personagens que vão até ele, se não me engano, a esposa... Subida disso? Pois é. Tinha que passar por passagens estreitíssimas da montanha, com alto risco de cair. E todas elas têm seu castelinho ali que tá guardando justamente a chegada até a família Arryn. Então, eles... Esse canta não sobe. Pois é, eles foram um povo extremamente protegido por muito tempo. Só que, o que eles iam fazer contra dragões? Pois é, né? Essa que é a grande questão, né? E é por isso que os Arryn acabaram caindo nessa armadilha. Então, seguindo agora mais para o sul, nós temos ali... Logo abaixo, né, o reino do vale, das montanhas de... Isso, a gente vai indo aqui agora para baixo das terras fluviais, onde nós temos as terras ocidentais ali no oeste. E as terras ocidentais, já naquela época, eram dominadas pelos Lannister. Olha só, mais conhecidas de todas, né? Entre os reinos com os nomes menos originais. E eles são tão ricos justamente porque é o local onde tem mais minas de ouro. Por isso que é o lugar tão rico, é o local que tem mais avançado. É como se fosse a grande metrópole aí de toda essa... E eles acabam servindo, na verdade,
brincadeiras à parte, eles acabam servindo como um contraste perfeito com o norte. O norte é uma terra enorme, porém, devido ao clima, é muito frio. Acaba sendo um dos reinos mais pobres, se não o mais pobre do Seth, né? E as terras ocidentais, pela riqueza mineral deles, Apesar se de não ser... me engano, tá entre os mais ricos. Sim. Os Lannister de Rochedo Casterly, né? A sede deles, que é uma grande montanha, eles comandam uma grande quantidade de ouro, mineração, né, bruta, que acaba convertendo riqueza. Mas não é só isso, na verdade, eles também têm uma cidade portuária muito importante, que é o Lannisporto, e que acaba fazendo com que o comércio gire também ali naquela região. Então, de fato, é uma terra muito rica. Os Lannister se sentam numa montanha de ouro. E por conta disso, né, eles precisam de muitas fortificações, então muita proteção, muita coisa ali pra proteger todo esse ouro, toda essa riqueza aí. Sim. Mas, se você falar de características físicas, assim, o território Lannister não é tão difícil de acessar quanto o norte, né, que é um local rigoroso, ou o Vale do Arryn, que você tem que ter uma condição extremamente específica para conseguir subir. Eles estão um pouco mais vulneráveis se você for falar de geografia. Que informação que você teria sobre o Vale? Porque o Vale é um dos 7 reinos. O Vale é um reino extremamente montanhoso e ele tem alguma reputação por riqueza mineral também, assim como as terras ocidentais, ou nada disso é mencionado nos livros do... Não, o Vale normalmente não é reconhecido como uma das casas, uma das regiões mais ricas. Eles têm os seus portos também, né? Ali os dedos, né? A gente conhece os dedos por causa do personagem do Mindinho. Só para vocês saberem, os dedos são uma sequência de promontórios que se projetam para fora do vale, né? E eles têm formato de dedos mesmo. Isso, como se fossem pequenas penínsulas ou baías ali, né? E onde tem o comércio feito através de barcos. Mas o Vale é uma região um pouco mais rígida também. Eles não são particularmente ricos, também sofrem um pouco com os invernos, né? E notavelmente eles têm uma certa proximidade com os Stark do Norte. Porque faz sentido, porque eu perguntei a respeito da riqueza mineral do Vale, porque um dos grandes problemas de terras rochosas e montanhosas é justamente a falta de terra plana para se fazer vastas plantações, né? Então, como é um mundo medieval, a única forma de obter riqueza é através de terra fértil ou terra rica, mineralmente rica. E falando de terra fértil, eu acho que a gente pode puxar o gancho pro próximo território. Eu acho que antes de falar do próximo território de terra fértil, já que a gente tá falando de riqueza, a gente pode fazer uma pausa aqui pra falar do nosso patrocinador. Terminei. É isso, não temos patrocinador ainda. Fica o agradecimento. O agradecimento aí ao nosso patrocinador, né? Mas esperamos que algum Lannister mecenas possa chegar aqui até nós. É isso. Ninguém me falou que a gente é patrocinado por empresa de adubo, alguma coisa assim. Falando... Mandando, né, o favorecimento, estamos agradecendo. O que for. Mas seguindo então para as Terras Altas, ou você pode conhecer como Campina, ou talvez Jardim de Cima. A terra que na época da conquista é comandada pela família Gardener, né? Como o Emerald estava falando, não é um nome muito original, né? Os jardineiros estão ali cuidando do jardim. É interessante assim, porque a gente brinca aqui que os nomes não são muito originais, mas você tem que ter em mente que isso, na verdade, faz parte da criatividade. É claro, sim, é claro que sim. Porque o continente de Westeros como um todo, ele foi, obviamente, inspirado nos países anglo-saxões, né? Que é a Grã-Bretanha, o próprio Estados Unidos. E nessa cultura anglo-saxã, os nomes dos locais, eles eram muito simples mesmo. Porque o idioma inglês, lá o inglês antigo, ele era extremamente simples ao ponto de que muitas coisas tinham o nome do barulho que elas faziam, né? Então, você tem... Tipo, a abelha era bee, saca? Coisas assim, muito rudimentares, muito simples. E o George decidiu refletir isso na nomeação dos reinos do século. E são tantas outras coisas que nós temos que decorar. Decorar não, né? Mas saber. Então pensa que cada uma desses lugares tem, por exemplo, agora. A gente tá falando da casa Tyrell. Mas os Tyrell vêm logo em seguida. Acontece que eles eram intendentes dos Gardener. Olha só. E aí, a hora que a cabeça dos Gardener rolou,
esse pessoal já estava ali, né? Já cuidava da região. Eles só pegaram ali o manto dos seus senhores e assumiram, então, a região das Campinas ali, do Jardim de Cima. Diferente de perdão, da Catherine Rock ali, é a região mais fértil de todo o Westeros ali. E, né, os Lannisters ali não tem essa Exatamente. Quando você fala, né, de uma região que produz subsistência para Westeros, a gente tem que falar, né, das terras altas ali do Jardim. E, consequentemente, eles normalmente são a casa menos afetada pelos invernos, né? Talvez seja bom fazer um parênteses rápido aqui, né? Que a gente tem que sempre que lembrar dessa questão das temporadas aí do mundo do George Martin. É verdade. Porque as estações são longas, né? Você não tem as estações bem definidas, 4 dentro de um ano, que nem a gente tem no mundo real. Você tem longos invernos e longos verões. Um dos aspectos mais misteriosos do mundo do Martin, e é uma coisa... Porque ele não escreveu ainda, né? Exatamente. Ele não entrou nisso. E assim, eu pessoalmente tenho algumas teorias que eu não vou entrar agora a respeito de como é que funciona esse mundo. Mas digamos assim que nós não podemos necessariamente pensar no mundo de Gelo e Fogo como se fosse um planetinha Terra que está rodando ao redor do Sol, né? Porque a gente está falando de um mundo fictício que não precisa necessariamente estar distrito a essas regras. Então, assim, as estações desse mundo, elas duram anos. Tem invernos de 10 anos ou mais, entendeu? Por isso que a vida, né, nesse mundo é muito difícil. Então, o posicionamento geográfico do país ou da cidade onde você mora importa muito para determinar a riqueza, a prosperidade do seu povo. Pro pessoal que gosta aí de ficar brigando entre se gosta de frio ou de calor, você ia preferir 10 anos de inverno ou 10 anos de verão? Fala aí, deixa no comentário aí. Eu acho que ele não tem preferida. E é por isso que o Victor é um Star. Prefiro passar fome do que suar. Bom, então vamos seguindo agora, depois desse breve parêntese, para o próximo reino, que são as Terras da Tempestade. As Terras da Tempestade, elas não têm uma característica geográfica tão marcante, além do fato de que tem aí essa proximidade com o mar ali no leste. São reinos costeiros, né? E que, consequentemente, você faz com que elas tenham uma certa relevância tanto na guerra marítima quanto no comércio marítimo. Mas, né, a gente lembra aqui que essas terras, elas eram comandadas pelos Durrandon. Os Durrandon que tinham como símbolo um veado coroado e o lema que é Nossa é a Fúria. Peraí, mas é exatamente isso que você notou. Os Durrandon, né, eles foram os antecessores dos Baratheon, e os Baratheon assumiram tanto o símbolo quanto o lema da casa. Eles basicamente absorveram os Durrandon e continuaram o seu legado. E nós já falaremos sobre o primeiro Baratheon quando nós formos falar sobre Aegon. Lembrando que a capital, né, a gente falou a capital de antes, né? A capital de antes é Jardim de Cima. E agora a capital deste local é Ponta Tempestade. Não confundir com o Jardim de Baixo, tá? Onde que fica o Jardim de Baixo? Não sei, mas não pode confundir. Mas, ó, o que é interessante, falar de terras altas, sendo que geograficamente ali, né, se a gente pegar o mapinha, elas ficam lá embaixo. Mas, bom, pessoal, a gente não tá... A gente tá falando de altitude, não de latitude. Exato. Tá? Quem não é bom em geografia, eu sinto muito, vai ter que dar uma pesquisada. Vamos lembrar de novo que a ideia desse podcast aqui é situá-los nesse mundo, né? A construção do mundo, então por isso que a gente tá pegando muito forte nesses pontinhos, assim. Que é pra situar a gente na hora que a gente estiver assistindo, a gente saber onde é que tá cada coisa. É interessante. E agora vamos, então, pro reino mais ao sul, que é Dorne. Dorne é um território muito peculiar, né? É uma região desértica, uma região com muitas montanhas, e uma região onde a vida é bastante difícil, né? Mas é uma região, ao mesmo tempo, que tem muito litoral. Como falado no começo, é a única região onde não existe essa diferenciação entre homens e mulheres. Não existe mesmo. Exatamente. A capital é a lança solar, por isso, né? Aquele emblema muito marcante dos martéis. Enfim. Mas a ecologia de Dorne, ela não é somente desértica, né?
Eu posso ter enganado, mas eu me lembro de alguma menção a respeito que eles têm bastante plantações de azeitonas, olivas. Isso, você fala da parte das marcas dornesas. É que eles têm um aspecto meio mediterrâneo, assim, na cultura deles. Exatamente. Lembra bastante o que a gente descreveria no mundo real como se fosse Portugal e Espanha. Até a característica física de como os dorneses foram retratados na série lembra, né, esse povo ibérico, né, que a gente tem. A gente nem entrou ainda nas cores e roupas, mas vamos falar sobre isso mais. Pois é, mas eles têm uma terra um pouco mais fértil ali, principalmente na proximidade das terras da tempestade e nos litorais, mas com um interior muito difícil, né, de se transitar ali com desertos e terras secas, que inclusive foi uma dificuldade para a conquista de Aegon. Talvez as pessoas não saibam, mas Aegon não conquistou os 7 reinos. Ele conquistou 6. Dorne continuou uma espécie de reino independente à parte. Mas agora que a gente falou das casas, e já dando esse gostinho aí do que nós vamos falar sobre a conquista, né? Falamos dos reinos, e a gente sabe que cada um desses reinos tem suas casas principais. Então eu vou fazer uma recapitulaçãozinha rápida aqui, né, de como ficou a situação, né? Nós temos então o norte, que é comandado pelos Stark de Winterfell. Bem. Nós temos as terras fluviais, que depois da queda do Harrenhal foi comandada pelos Tully de Corre Hill. Bem. Aí nós temos o Vale de Arryn, comandado, obviamente, pela casa Arryn. Eles continuaram no seu assento de poder. Nós temos as Terras Ocidentais, comandadas pelos Lannister de Rochedo Casterly. Aí nós temos as Terras Altas do Jardim, né, Jardim de Cima, comandada pelos Tyrell, depois da queda dos Gardener. E nós temos as Terras da Tempestade, comandada pelos Baratheon, né, em Ponta Tempestade. E para finalizar, o sétimo reino, nós temos os Martell de Dorne, de sua série em Lança Solar. Essas casas que comandam, que governam, que seriam quase como que governadores de cada reino, elas são chamadas grandes casas, né? Isso. Que debaixo das quais estão inúmeras outras casas menores, né? E o interessante é que a gente falou de 7 reinos, mas tem um território que é muito mencionado na série, né, que não é considerado um reino por si, mas nem por isso é menos importante, que é o território de Porto Real. Isso, as Terras da Coroa. E a gente vai segurar um pouquinho, a gente já vai falar deles quando a gente for falar dos Targaryen, porque os Targaryen chegaram para abalar toda essa estrutura dos 7 reinos. Já diria Daenerys, né? Dracarys. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Depois que a gente passou aqui pelos 7 reinos e as 7 grandes casas, e a gente sabe que essas casas são extremamente importantes para a política de Westeros, né? Não tem como você comandar se você não tiver pelo menos a maioria das 7 casas. Eu quero saber de vocês qual é a sua casa preferida. E agora é a hora da polêmica. Vamos brigar. Assim, Quem começa? Ninguém precisa justificar a resposta, porque a gente sabe que cada casa... Não, tem que justificar, tá maluco. Tem que ter sangue na mão, o pessoal vai brigar nos comentários aí, não tem como. Eu sou polêmico, eu tenho opiniões peculiares, vocês vão entender. Olha, as minhas casas favoritas, elas são um pouco controversas, mas assim, eu vou justificar dentro de mal. Tô vendo que ele vai pros vilões. E falou no plural tá errado. É a casa favorita, não existe casa. Não, vamos lá, Vitor, vai lá, fale. Então, assim, contextualizando o mundo do George Martin, onde a moralidade é um negócio meio nebuloso e nem sempre você vai torcer pro mocinho, às vezes não tem mocinho na história, né, dependendo de que arco, que local que você esteja. E o meu parâmetro de casa favorita mudou conforme o tempo. Inicialmente, eu escolhia a minha casa favorita como aquela que eu entendi que mais se alinhava com os meus valores da vida real, que era a casa Stark, que é a favorita de muita gente, mas por boa razão. É um povo pobre, mas honroso, né? Então, assim... E os caras são bons de espada também, eles têm lobo de estimação, não tem o que não gostar desse pessoal. Exato. Mas assim, depois de muito ler do George Martin, depois de contextualizar e procurar a minha casa favorita de acordo com outros parâmetros, ou seja, a casa mais divertida, que mais me entreteu dele,
eu acho que eu iria pelos Lannister, que são uns baita FDP. E eu achei que eu era polêmico. Mas eles sabem sumido ali, eles sabem jogar o jogo dos tronos muito bem. E eles são é assim, digamos assim, eles são os vilões divertidos de assistir, assim, o pessoal mais controverso. Todo mundo adora odiar os Lannister, essa que é a verdade, né? Mas que eles inevitavelmente estão do lado errado da história, eles estão. É impressionante. O ouro corrompe, o dinheiro corrompe. A neve não, é um lobinho bonitinho também não, Pedro. Bom, então eu já vou aproveitar a minha deixa e vou falar que a minha casa preferida são os Stark, né? Claro que a partir do momento que o símbolo deles é um lobo, eles já me convenceram, né? Mas esse negócio de você ser pobre, miserável, mas honrado, né? Uma pessoa de valores, né? E uma coisa que os Stark demonstram, né, em cada episódio da história fictícia aí do George Martin, é que eles têm palavra, eles cumprem o que eles falam e eles seguem um código de honra, né? Um código pessoal, né? Não importa a situação que tá o reino, né? Não importa se o monarca chega e fala pra eles, né? Agora o negócio é desse jeito, eles estão sempre prontos pra falar: eu tenho o meu código e eu já fiz o meu voto, né? Eu não vou mudar agora, não é porque você tá apontando uma arma pra minha cabeça que eu vou largar tudo que eu acredito. Isso é bacana, como eu falei, mas assim, dentro desse mundo, onde, digamos assim, se você pode até dizer isso, vou manter o meu código, você vai acabar decapitado, né, cara? Mas, Não deixa fora nem da primeira temporada de Game of Thrones. deixa só eu elaborar, então, por que eu gosto dos Lannisters. É porque eles têm, assim, na superfície eles podem parecer só aqueles ricos babacas, né? E pode parecer que eu gosto deles só porque eles jogam muito bem o jogo dos tronos, porque eles são muito bons com muitos excelentes realistas políticos, né? Mas na verdade, como eu falei, eles são os meus favoritos por conta da variedade dos membros dessa casa que são contemporâneos aos livros. Porque eles são a casa em que não tem um personagem igual ao outro. O Tywin não é igual o Jaime não é igual o Tyrion não é igual a Cersei. Cada um deles tem o seu próprio estilo de pilantragem, né? Mas, ao mesmo tempo, eles são extremamente variados. Então, assim, ver um capítulo de um personagem Lannister, eu nunca sei o que vai acontecer. Sempre uma perspectiva completamente diferente dos outros Lannisters, né? Sim. E, assim, os Stark são muito bacanas, mas eles são muito unidos. É uma família muito unida. E isso acaba tornando eles um pouco homogêneo demais. Por isso que eu fui... E uma emulação até do símbolo dos Stark, né? A gente sabe que quando a gente fala de lobo, a gente tá falando de uma alcateia. São animais sociais que vivem em grupo. O lobo sozinho, o lobo solitário, ele é frágil, ele morre, né? Então os Starks são fortes quando eles estão juntos. E eles são tão honrados e tão dedicados à família que eles chegam até a serem ingênuos. A gente tem que admitir isso, o mais de que a gente goste deles. Se tem uma coisa que eu admiro muito no Martin é esse poder semiótico dele, assim. Ele tem muito essa proximidade com o design, essa proximidade com o uso de analogias, por exemplo, a questão do lobo com os Starks, a questão do ouro com os Lannisters, como o ouro os corrompe, como o poder os corrompe, aquela cena incrível da Cersei falando que o poder é o poder. Então, gente, eu aqui, o Everon, na vida real, aqui, eu sou muito entusiastinha do reino nórdico, reino viking, né? Então, naturalmente, eu poderia dizer que o Stark é minha casa favorita e realmente é uma das que chama mais a minha atenção. Porém, eles não têm os mesmos valores do que, né, o povo nórdico, digamos assim, que é o que eu gosto de comparar. E o que mais se aproxima é Dorne. Esse, na verdade, é o meu preferido, justamente porque ele tem essa dualidade. Dorne, ele tem muito das duas coisas. Ele tem o pessoal bonzinho, ele tem o pessoal serpente ali, e, né, a serpente muito utilizada, a questão do deserto. Ele tem essas coisas, então ele tem os dois lados da moeda no mesmo lugar. Assim. E eu gosto muito das questões estéticas, né? Então, Dorne é o que mais me chama atenção. Pra mim, é o lugar mais original. Não, o Emberon, de fato, chamou atenção para uma coisa que eu não tinha percebido até agora, mas os Martell de Dorne, eles são realmente um meio termo entre a ingenuidade idealista dos Stark e a astúcia maliciosa dos Lannister, né? Então acaba sendo o meio termo perfeito, pessoal. E muito me entretém. Se for pra falar assim, escolha uma casa. Eu com certeza te falar Stark ali, mas assim, o que mais me entreteve, o que mais me
Assim, não quero ficar igual vocês aqui também. É Dorne, não tem como. Pessoal, o que ele quer dizer é que os Martell dão o tapa e esconde a mão. É veneno, É tira, porrada, é blelba, o que importa é você estar no poder. Exatamente. Então, beleza, a gente agora falou sobre os 7 reinos e as suas respectivas grandes casas. E a gente mencionou essa casa que chegou para agitar tudo, os Targaryen. Que tem essa origem diferente dos demais povos ali. E que eles chegam montados em dragões, Olha só. né? Então, precisamos falar sobre Aegon, o Conquistador. Que muda tudo. O Aegon, né, que foi o primeiro rei Targaryen, ele tinha 27 anos quando ele resolveu dar início à conquista, né? Ele viu esses 7 reinos, ele interagiu com eles, né? A gente tem registros ali do George Martin de que ele não estava vivendo isolado em Pedra do Dragão, ele ia para Westeros, ele tinha esse contato com o povo, ele aprendia um pouco, e ele resolveu que ele queria mandar em tudo ali. E que ele tinha os meios para isso. Dragões. Eles tinham, né, principalmente, 3 dragões, né, que eram pilotados, por assim dizer, por Aegon e suas 2 irmãs. Cavalgados. Mas eles não são cavalos. E aí, Mas eles também não são aeronaves. Eram dragonados, então. É Dragonão. Dragonados. Concordo. Claramente, dragonados. Eles eram dragonados, então, por Aegon e suas 2 irmãs, Visenya e Rhaenys. Visenya era a irmã mais velha de Aegon, enquanto Rhaenys era a irmã mais nova. E elas tinham personalidades muito diferentes do Conquistador. A Visenya era aquela mulher militar, rígida, rigorosa, enquanto que a Rhaenys era uma pessoa que gostava de arte, gostava da cultura, né? Inclusive, eles falavam que o Aegon era apaixonado pela Rhaenys, mas já estava comprometido com a Visenya. Por isso surgiu essa questão do segundo casamento, que acabou se tornando uma marca incomum de alguns reis Targaryen. Isso só pra pontuar, os Targaryen, eles são um povo exótico de uma ilha distante, que não compactua das mesmas religiões e dos mesmos costumes básicos dos demais povos 7 reinos. Bem Então, mencionado. eles são um povo que pratica o incesto, né? Eles não têm a rigidez de casamento que você vai ver, por exemplo, nos Ândalos, né? A aceitação deles da fé do 7 ocorreu de maneira bem específica e mais por questões geopolíticas que a gente vai discutir depois, né? Mas assim, não está enraizado os valores deles, Não é natural, né? nem como povo valeriano, nem como a casa Targaryen. Pois é, e de fato, né, existe até essa lógica meio genética que o George Martin inclui ali na obra, né? Eles têm esse negócio de se casar com um parente porque você quer manter o sangue que é capaz de dominar os dragões. Existe uma certa mística no sangue Targaryen. Acredita-se que o sangue Targaryen é um sangue mágico, né? E eles estão, de alguma forma, assim, entre aspas, geneticamente ligados com os dragões. Mas isso tem um certo fundo assim, ele tem um certo respaldo de crenças medievais e da antiguidade do nosso mundo real também, que acreditava-se nessa ideia de preservar a linhagem, né? Não, e assim, mas só para finalizar esse assunto, então, porque é uma coisa que, quer você esteja familiarizado com Game of Thrones, ou quer você esteja assistindo agora, a Casa do Dragão, você vai notar e você vai estranhar. Provavelmente. Exato. Tente nunca chegar depois do que eu não posso dizer com absoluta certeza, mas eu lembro quando o Game of Thrones estava no auge da popularidade, o pessoal estava lendo os livros, e existia muita cogitação de que a própria aparência física dos Targaryens era um reflexo dessa parte do incesto. De novo, o poder semiótico do Martin, né? Ele tem toda essa parada de querer nichar, de querer colocar em caixinhas, assim, cada um deles e... Até se a gente for ver os nomes, né? Os nomes de todos eles, a gente tava falando aqui brevemente, eles são nomes muito parecidos sempre que a gente tá falando dos Targaryens. Eles têm o mesmo radical, os prefixos e sufixos, se repetem. Que é uma coisa que também a gente vê lá, né, em Westeros, coisas que o nome vai mudando,
Mas o deles é mesmo o nome dos dragões, né? A gente não chegou nem a comentar o nome dos 3 dragões ali. Opa, Vamos falar disso? Os 3 dragões vamos falar de de Aegon. 3 dragões anciões, né? De Aegon, Visenya e Rhaenys. Aegon montava o terror negro, O mais temido dos dragões. Balerion. Grande. Balerion era o dragão mais antigo que os Targaryen tinham quando eles chegaram ali na Pedra do Dragão. Nós vimos esse dragão. Na verdade, vimos o crânio dele. Coitado. Né, o último montador do Balerion foi o Viserys, né? Que a gente vai comentar depois, mas foi um dragão que cresceu até um ponto em que o próprio organismo dele ficou insustentável. Mas antes disso, ele tacou o terror nos 7 reinos. Depois disso, nós temos uma estrela da série da Casa do Dragão, a Vhagar, Ela tá aí, ó. a dragoa da Visenya. Anciã. A Vhagar, que na série parece um dinossauro, um tiranossauro Rex com asas. Nossa, eu diria um brontossauro. É uma coisa muito maior que um tiranossauro Rex, né? Ela é uma visão assustadora, né? Ela é muito maior do que os dragões que vieram de gerações posteriores. E ela é o sobrevivente. Eu adoro o corte nas asas, como se ela já tivesse velha de batalha e aquela mapada de dragão. E é de fato, né? Ela é de fato uma velha de batalha. E aí o último dos 3 dragões originais, que é a Meraxes. Meraxes era montada por Rhaenys e foi o único dragão que morreu na conquista. Olha só. Em Dorne. Opa! Exatamente, ela morreu em Dorne, é por isso que Dorne não foi conquistada, de certa forma. Né? O que acontece é o seguinte, Aegon juntou suas 3 irmãs, Ponto pro Emerson. suas 3 irmãs, não, suas 2 irmãs e seus 3 dragões, e ele rumou, então, para os 7 reinos, onde eles acabaram se distribuindo ali em tarefas para fazer com que esses 7 reis principais dobrassem o joelho. Então eles foram lá e agora a gente volta para um gancho que o Victor deixou sobre as Terras da Coroa. Ponta Tempestade fica perto de Pedra do Dragão, ali no lado leste de Westeros. Mas Pedra do Dragão tá próximo do que depois vem a ser conhecido como as Terras da Coroa. É o Distrito Federal dos 7 Reinos. Isso aí. Atravessando o mar, eles chegam no Distrito Federal dos 7 Reinos, que é Porto Real. Né? Mas também tem ali, Alvidor, algumas casas que são diretamente vassalos dos Targaryen, coisa e tal. Bem-vindo a Porto Real, companheiro. E depois, né, tendo esse território como base, Aegon e suas irmãs vão atrás dos reis para que eles possam se submeter e reconhecer a autoridade de Aegon como o rei de Westeros. O único rei de Westeros. Né? Então, cada um desses episódios de conquista tem suas particularidades, né? Eu posso falar, por exemplo, que Aegon chegou ali nas terras fluviais e meteu fogo em Harrenhal. Né? Já vimos isso em algum lugar, hein? Eu vi isso em algum lugar. É interessante registrar que, assim, os dragões no mundo do George Martin, eles são armas nucleares. O fogo deles é um negócio tão quente que derrete pedra. Especialmente os dragões anciões. Exatamente. Alguns dos dragões que a gente vê depois nas séries não têm essa capacidade, mas os anciões podiam fazer isso. E de fato foi o que Aegon fez com o primeiro castelo que caiu, que foi Harrenhal. Ironicamente, era o maior de todos. Exatamente. E é justamente por isso que o rei Harry estava tão convencido de que ele ia resistir. Ele não esperava um ataque aéreo que derretesse as pedras da fortaleza gigante dele. Ele caiu e no lugar dele, Aegon acabou instituindo os Tully de Corre Hill para dominar as terras fluviais. Não era uma casa tão influente na época. Na verdade, continuou sendo uma casa não muito influente, é uma casa que tem dificuldade de manter poder sobre seus vassalos. Mas, assim, Aegon tomou as terras fluviais. Em seguida, ele acabou conseguindo ali um ataque às Terras Altas e à Terra da Tempestade. Na Terra da Tempestade tinha um rei que era o rei Argilac Durandon, conhecido como o Arrogante. E o Aegon, ele ofereceu uma rendição tranquila para o Argilac, que o Argilac recusou, mandando de volta para o Aegon as mãos do mensageiro. O Aegon Muita arrogância, hein?
ele não levou isso numa boa, até porque o Argilac não tinha dragão, né? Então ele olhou, pô, meu amigo, acho que você não entendeu bem a sua situação. O mensageiro não tinha as mãos. Era uma antiga etiqueta de guerra que você não atira no mensageiro, porque o mensageiro não é diretamente responsável Pela mensagem. pela mensagem, obviamente. Ele só carrega. Então, assim, você cortar as mãos do mensageiro e mandar elas de volta pro remetente é um ato de extrema, digamos assim, descortesia, né? Que não perde... Desonra pra tu, pra tua vaca, pra tua família. E realmente foi. Mas as Terras da Tempestade não tomaram fogo como tomou o castelo do rei Harry. Nesse caso, o bastardo irmão do Aegon foi até lá com exércitos tomar essa posição. Um bastardo conhecido como Orys Baratheon. Orys era irmão do rei e ele tomou o Ponto da Tempestade. E, inclusive, ele era irmão do Aegon. Mas era um Baratheon. Um Baratheon. Ele era um bastardo, ele não era irmão legítimo do rei Aegon. Mas era, inclusive, o seu braço direito e foi a sua primeira mão. E então o Orys Baratheon dominou ali a sede dos Durrandal e ao invés de acabar com a cultura deles, ele acabou assumindo tanto o símbolo quanto o lema da casa do Randall. E os Baratheon, assim, levaram adiante o seu legado. Mas isso significa que, a certa distância, os Baratheon compartilham um pouco do sangue valeriano dos Targaryen. Interessante. Olha só, não tinha pensado nisso. Bem legal. E também mostra a sagacidade estratégica do Aegon, porque as Terras da Tempestade estão diretamente abaixo, ao sul, né, das Terras da Coroa, né? Sim. E você criar uma hostilidade muito grande com o povo daquela região podia, ao longo prazo, traduzir em grandes problemas para a tua sede real, né? E eu achei bem interessante a estratégia que ele tomou. Em vez de chegar lá com o Balerion, o dragão dele, e torrar todo mundo, ele falou, não, peraí, vamos fazer uma transição suave, entre aspas, aqui. Vamos pegar um cara dessas terras, né? Vamos dar um golpe de Estado, e depois vamos aveludar preservando os mesmos símbolos e as mesmas instituições, entre aspas, para que o povo se sinta ainda dentro de uma noção de normalidade, né? Não tem um rompimento brusco, né? É mais fácil de você ter uma continuidade com esse governo. E aí, né, acho que são os dois episódios mais notáveis da conquista, mas cada um dos reinos passou pelo seu próprio episódio. A rainha Visenya foi até as terras ocidentais e conseguiu que os Lannister se submetessem. O rei Thorin Stark, né, que era o rei do norte naquela época, ele ficou conhecido como o rei que ajoelhou, né, porque ele começou a marchar lá do norte, vendo essa guerra que o Aegon trouxe, e chegando lá ele chegou à conclusão que Ele viu o dragão. não valia a pena. Viu o dragão e falou, é melhor ajoelhar aqui. Os Stark são honrados, mas não são tão idiotas assim, né? Digamos que Era melhor não perder todas essas vidas à toa. um lobo na vida real, ainda mais um dire wolf, que são os lobos desse mundo fictício, que na verdade existiram na vida real, nos lobos gigantes, é um bicho bem grande. Mas se for colocado lá de um dragão, né, não vai dar muito, não vai dar boa, né? Cuspidor de fogo Talvez seja maior que a unha do dragão, talvez. Enfim, aí nós temos o Vale, e no Vale foi mandada a rainha Rhaenys. Ela chegou lá e o senhor do Vale na época era um garoto, era um menino de acho que 10 anos, se eu não me engano. E o Vale era basicamente comandado pela mãe dele. Mas ele tava lá tranquilo até que a rainha chegou e trouxe um dragão para pousar no pátio do Vale. E como eu falei, o Vale que até então, né, era imbatível, descobriu que contra dragões não tinha muito o que fazer. A mãe dele só sorriu, recebeu a rainha do Aegon, deixou o filho dar umas voltinhas de dragão com ela. Olha só. Ele Essa mais feliz do mundo. diz que ele deu 3 voltas de dragão com a rainha Rhaenys e depois voltou. E quando ele voltou, o Vale estava submetido. Conquista mais fácil do Targaryen. Mas assim, eu acho interessante essa questão do Vale, que daí o Emerald tocou na questão semiótica do George Martin, né? Ele é muito bom com isso. E assim, essa história do Vale, e se você for ver todo o aspecto da fortaleza do Vale de Arryn, né? O castelo deles, é totalmente assim, compatível, porque
era um castelo cujo maior orgulho é ser super defensivo, ou seja, um pessoal super protetor, super defensivo, né? Que se sente seguro justamente porque tá ali no alto da montanha, super inacessível, difícil de ser conquistado. Mas eles, nessa posição de conforto... E só uma pausa, a gente, como fã de Star Wars, sabe a importância de você ter o território mais alto. Olha só. Olha só. O castelo dos Arryn é esse símbolo de proteção e uma fortaleza impenetrável por ser inacessível, né? E assim, acaba que os Arryn, nesse conforto absoluto, acabam se tornando pessoas fracas e que não sabem se defender quando de fato chega lá. Então, assim, a figura de um menino mimado que mora lá no alto, protegendo todo mundo, é muito, digamos assim, é quase que um comentário metafórico, né? Tipo assim, eu sou um menininho mimado, tô morando na minha casa super protegida, quando chega alguém que pode chegar, o cara desiste. O tanto que essa criança encheu o saco da mãe depois, mamãe que era o dragão, mamãe que era o dragão, é brincadeira, tá? Não é a única... Você já quis um cavalo, um potro? Essa criança é um dragão, gente. Não é a única história do Vale que envolve um menininho mimado, né? A relação que ele tem com a mãe dele é justamente super proteção, que é o simbolismo que se aplica ao Vale, né? Um lugar super protegido. Pois é, eu não tinha reparado nisso, mas realmente conforto. é uma analogia que se repete ali na história do Vale, né? Conforto que gera fraqueza. Então aí a gente sobrou com 2 territórios aqui que ainda não foram conquistados. Jardim de Cima e Dorne. Não confundir com o Jardim de Baixo. O Jardim de Cima estava lá e a Terra Gardener resolveu resistir. Acredita nisso? Tipo, eles plantam e eles resolveram resistir ao fogo. Opa, eles aí não jogaram Pokémon. Pois é. E acabou não dando certo. Obviamente, foi uma conquista relativamente tranquila pro Aegon. Conseguiram cortar a cabeça dos Gardener. E daí os seus intendentes, né, as pessoas que cuidavam das suas terras, dos seus castelos, que eram os Tyrell, assumiram como regentes submetidos a Aegon. Então, e daí eles assumiram o comando de Jardim de Cima. Faltou Dorne. Dorne era um lugar complicado. O melhor lugar. E aí a gente precisa lembrar o lema dos Martell. Insubmissos, não curvados e não quebrados. Os caras não admitem derrota. Basicamente é Será que isso. são orgulhosos? Dorme lembra imediatamente azeite de oliva, cara. Eu não sei por que eu não tinha essa cabeça. Azeite de oliva é uma delícia, azeite de oliva é uma delícia. Não, de fato é, mas eu não sei por que eu tô criando essa associação com Dorne. Cara, eu... Enfim, Você tá com fome, gente, você tá com fome. Talvez. Voltando, então, o lema dos caras é... Eles são insubmissos, não curvados e não quebrados. E foi exatamente isso que eles demonstraram quando a Rainha Rhaenys, de novo, chegou até Dorne. Basicamente, eles deixaram os Targaryen meter fogo onde eles conseguiam. Os Targaryen chegaram lá e apavoraram o lugar. Só que eles acharam o lugar vazio. Um deserto, né? Os dorneses se esconderam. Eles não ficaram para deixar as coisas serem tomadas, serem conquistadas propriamente. Então os dorneses fugiram, né? Então, olha, você pega aí os meus castelos, mas não meu povo. Meu povo tá longe do teu alcance. Quem ficou lá para receber a Rainha Rhaenys foi a princesa Meria Martell, que era a governante de Dorne na época, que era conhecida carinhosamente, não tanto assim, como a Rã Amarela de Dorne, porque ela era uma senhora idosa e um pouquinho acima do peso, parece. E amarelada? Amarelo não é a cor dele. As roupas que eles usavam. E basicamente ela ficou lá e disse que os Targaryen nunca iam conseguir com que os dorneses se ajoelhassem. Ela recitou o lema da casa dela e a princesa disse que voltaria com fogo de dragão. E prepararam. E foi o que ela fez. Mas os dorneses se prepararam. E acontece que eles atiraram balestras na Meraxes. E uma balestra, por acaso, acertou bem no olho. Nossa, poxa vida. E assim, um dos 3 dragões anciões foi perdido junto com a rainha de Aegon.
E a história não diz exatamente qual foi o fim dela. A Rhaenys morreu, então? A Rhaenys morreu, mas não é um caso confirmado. O George Martin não diz como exatamente ela morreu. Se ela morreu com a queda do dragão, se ela sobreviveu à queda. Há quem diga que ela foi levada para ser torturada nos castelos dorneses. A questão é, ela morreu. Como é uma dúvida. Eu não sei vocês, mas eu tenho esse desvio de caráter aqui, que é assim, eu pode só nem estar no lado de quem tá cavalgando os dragões, mas quando o dragãozinho morre, eu tô do lado do dragão sim, entendeu? É tipo, você tá vendo aqueles filmes de guerra e quem leva o tiro é o cavalo, poxa, tá errado, entendeu? Podiam ter matado ela e o dragão fugido, entendeu? Por que não faz? A Vanessa podia ter Finalzinho acertado feliz. ele. Finalzinho feliz, sabe? E muito obrigado por navegar conosco, ô piratão. Ainda não chegamos ao nosso destino, mas a segunda e última parte desse episódio você poderá ouvir no seu agregador favorito terça-feira que vem. Lembrando, pessoal, este é um podcast independente e sem patrocinador, por enquanto. Se você gostou do conteúdo, nos dê uma avaliação e compartilhe com seus conhecidos. Vai lá, dá aquela forcinha. Se não gostou, deixa um feedback pra gente, com respeito, por favor. Até a próxima viagem.